Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais um dia da nossa escola bíblica profética. Então, vamos aguardar aqui a turma se conectando aí para a gente começar a liberar uma palavra de Deus aqui nesse tempo. Tempo muito especial aí, esse tempo que Deus tem preparado, né, para tanta coisa importante, para a gente alinhar coisas importantes, para a gente começar a discernir, né, o que está acontecendo, o que está passando. Isso é o que Deus tem feito, né? Isso é o que Deus quer fazer. Então vamos começar entendendo, né, os tempos de Deus. Vamos começar percebendo o que Deus está preparando para esse tempo. O pessoal está chegando aí, entrando com a gente, vamos compartilhando, vamos alinhando as coisas para que a gente possa compreender o tempo do Senhor. Paz do Senhor aí para quem está chegando aí, a Raquel Miranda, a Vanessa Fontana. Estou acompanhando aqui vocês no chat. Estamos juntos aí, né, nesse estudo bíblico. Boa noite, ali a Maria Brum. Boa noite, bem-vindos. Esse é um horário marcado que a gente tem aí, né, graças a esse recolhimento nosso aí. Deus tem preparado coisas especiais. Por quê? Porque é um tempo de revelação. E não há revelação sem que haja conhecimento da palavra de Deus. Por isso Deus determinou os mestres, os profetas, os mestres e os pastores e evangelistas e apóstolos, o ministério quíntuplo, para que pudesse ter revelação aí do que está acontecendo aí, né? O Alessandro também está junto aí. Então nós estamos assim nos conectando nesse tempo, né? A Jandira também está junto aí, ó. Vamos lá, pega a tua caneta, teu papel, porque hoje eu quero soltar coisas importantes. O que nós estamos fazendo, né? A Paz, Leni, bem-vinda. O Léo também está assistindo aí, Léo Barros. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando o livro de Gênesis, assim como poderíamos estar tomando o livro de Apocalipse, né? Que são livros de alfa e ômega, de princípio e fim. Quer dizer, mostrando essa conexão que existe, né, entre a criação e o fim dos tempos. Às vezes as pessoas até me pedem, fala sobre o anticristo. Teve um domingo aí que eu falei sobre arrebatamento, você pode estar assistindo aí, ou entra na minha página lá do Face, né, Apóstolo AP Leandro Monks, né, e você vai estar vendo elas em ordem ali. Mas o que está passando, né? Boa noite para Juliana, para o Vitor, que está junto aí com a gente. E por que esse estudo de Gênesis, né? Porque você vai começar a compreender essas coisas. Você vai começar a fazer as conexões do tempo presente com o tempo futuro. Se eu pegar o livro de Salmos, a gente já começa a conectar coisas, né? Porque o livro de Salmos também é muito profético nesse sentido. Então, esse é um tempo especial, um tempo importante, né? É um tempo fundamental para começarmos a entender coisas e encaixar coisas. Não é a preocupação, né, de simplesmente de ficar buscando coisas, sabe? Eu quero que você baixe esse ímpeto que nós temos de tentar descobrir quem é o anticristo, aí quem já está aí, já está vivo. Para tudo isso tem respostas, né? Para tudo isso se tem uma revelação. Agora a questão máxima aqui que nós temos que cuidar nesses tempos é como aquelas virgens que guardavam sua lâmpada. Essa é a questão máxima que eu quero te ensinar. Quero te dar óleo reserva, entendeu? O estudo bíblico ele vem como o óleo reserva da tua lâmpada. Tá bem, você vai à igreja, você é convertido ou você crê em Deus, porém as virgens imprudentes elas não tinham óleo reserva, elas tinham lâmpada. Elas estavam esperando, né? Mas elas não tinham aquele óleo reserva, que é o óleo quando você tem conhecimento da palavra de Deus, quando você está firmado no firme fundamento dos profetas e dos apóstolos, você passa então a ter óleo reserva, que é quando vem a tribulação, vem batendo na tua vida e você diz, não, a palavra de Deus diz isso. O pastor não pode me atender hoje, o psicólogo que eu consulto não está me dando, não está tendo resultados. Pois bem, pois você tem óleo reserva na tua lâmpada. Lembrando que aquelas 10 virgens não eram a noiva. Entenda isso, por isso o conhecimento é importante. A noiva, na verdade, ela estava esperando o noivo na recâmara.
Aquelas eram amigas da noiva, profeticamente os amigos da noiva de Cristo, aqueles que estavam aguardando a segunda vinda de Jesus. Agora, o que passa ali? Bom, a Bíblia não especifica que aquele noivo também era Jesus. Tem que ter alguns cuidados teológicos aí nessas coisas, porque a gente vai tomando assim superficialmente, né, e Jesus usou um exemplo ali, não estava especificamente falando dele, era uma parábola que ele mesmo usou, né, para aquela situação. Mas é interessante essa parábola, porque ele fala de uma noiva, ele fala de um noivo e fala das amigas, as 10 amigas que conduziam, que entravam junto com o noivo para as festas, para as bodas, mas a noiva não estava ali. Então aquelas amigas das noivas, alguns dizem que é Israel, que a noiva é a igreja e que Israel ela é então a amiga da noiva que vai entrar depois, né? Mas existiam as prudentes e as imprudentes. E nós temos que cuidar desse tipo de coisa, esse óleo reserva de quem tem um conhecimento. Ninguém toma quem tem um conhecimento, não um conhecimento teológico, mas um conhecimento espiritual, de revelação. Então, o que eu quero trazer nessa noite para ti? Eu quero trazer essa continuação que nós estamos lendo do livro de Gênesis. Eu estou com a minha Bíblia aqui perto, né? Sempre a minha Bíblia de papel, porque essas Bíblias trazem muito comentários interessantes nos pés de nota. Então, se você não tem uma Bíblia de estudo, eu gosto muito dessa aqui, que é a Dake, né? Eu tenho a King James também, que é uma última que saiu, tá maravilhosa, né? São Bíblias maravilhosas. Então, é mais fácil de você ler o versículo, já vai ali embaixo, já vê um pé de nota, um complemento. Isso é um desfrutar, assim, não tem preço. Não tem preço. Às vezes me perco no horário, são tremendas. Se você não tem, você precisa adquirir, né? Porque eu sei que o smartphone, ele às vezes não te dá essa mobilidade, tá? Gostosa, assim, de quem gosta de ler a Bíblia. Então, escuta bem para que você compreenda. Nós começamos aqui, sempre gosto de fazer aquela essa mania de professor, né? Fazer aquele nosso resumo da aula, né? Para a gente poder se conectar aí, até para quem está entrando novo. Nós começamos no versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, que é Bereshit bara Elohim, onde fala que esse Elohim, que são a trindade, é um plural, Deus já se manifestando dessa forma maravilhosa. Te falei também que tem um et, né? Ali nessa et shamarim, que é os céus e a terra, e esse et não tem tradução, mas se você pegar, ele tem a primeira letra e a última letra do hebraico, como se fosse o alfa e o ômega, já dizendo que Jesus está aqui no princípio. Tremendo, porque o tempo todo, a cada versículo, você consegue enxergar Jesus aqui. Isso é muito empolgante. Claro que você vai dizer assim, mas como então que uma pessoa vai saber, vai ter discernimento disso, se ela não conhece o hebraico? Bom, existem os mestres para isso, né? Então basta você ir acompanhando aí e se conectando nessas coisas, né? Vá conectando, vá compartilhando, vá se apaixonando a cada dia. A palavra de Deus, ela é mais do que... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, quando ela fala que você tem os mandamentos do Senhor, você guarda eles no teu coração, você ama Ele. Então, tem um relacionamento aqui apaixonante. Você sabe como é que Jesus se chamava na eternidade, né? Ele não é chamado de Jesus porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Esse é o nome dele na terra. Mas no céu ele é chamado de o Verbo. Está lá em Apocalipse 19 também, né? E ali em João fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o nome de Jesus é Verbo. O verbo o que é? A palavra em ação. E essa palavra em ação ele se deixou escrito aqui. Então quando você ama os mandamentos dele e os guarda, então ele também o amará. A Bíblia diz, ele também o amará e se manifestará. Então, quer dizer, ele vai se manifestar na tua vida quando você realmente tiver um relacionamento apaixonante. E aí ele começa falando, então, nós estamos em cada dia desse texto bíblico, em cada dia de Gênesis aqui. E eu estou sem pressa nenhuma, né? Porque essa quarentena vai sendo prorrogada. E qual é a pressa que você tem, né? Ou você tem fome e sede, né? Ou você quer que eu chegue em Apocalipse de uma vez. Mas a gente vai indo e voltando aqui na Bíblia. Como eu disse para ti no começo, eu não preciso ir a Apocalipse para entender o Gênesis. Então escuta só, quando ele vai revelando todas as coisas aqui no primeiro dia, então ele começa a trazer à existência a coisa, disse haja luz,
Eu te mostrei que essa luz estava escondida no abismo, né? Porque ele diz que o abismo cobria as trevas, e essa palavra aí de trevas significa segredo, havia um segredo por trás dessas trevas, que era a luz, e a luz é Jesus, de novo se manifestando aí no versículo 2, mas ele tem o primeiro dia da criação que essa luz manifesta. Então ele manifesta, a Bíblia diz que Jesus era a luz dos homens, e os homens não o conheceram, né? Então, quer dizer, há uma manifestação que a terra não conheceu a luz que é Jesus. Mas vamos seguir adiante aqui, porque isso foi o panorama. Depois você pode acompanhar esses estudos bíblicos. Só estou te dando uma geral aqui, uma introdução, né, um trailer aí do nosso seriado, né, que é esse estudo bíblico. Hoje eu quero entrar o quê? No quarto dia da criação. Hoje nós vamos ver uma coisa muito importante, que são tempos e temporadas. Muitas vezes eu pego aqui o texto, mas eu caio para outro lado, você vai perceber isso, né? Que quando eu estudei aqui, por exemplo, né, com a expansão das águas, eu falei sobre o firmamento no segundo dia, eu falei sobre a atmosfera, que nós somos criadores de atmosfera. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos gerar atmosfera para ter relacionamentos, para gerar para negócios, temos que ser um gerador de atmosferas, isso é importante. Depois a gente começou a ir lá no terceiro dia, e no terceiro dia, que foi a nossa última aula, eu falei que ele criou 3 tipos de árvores no jardim, que foi a árvore, ele disse, hajam árvores frutíferas. Então a árvore frutífera do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida. E te expliquei que cada uma tem uma parte, né, tem a ver com uma parte de quem nós somos, que a árvore frutífera é para alimentar o nosso corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal alimentou a nossa alma, e a alma passou a dominar nossos desejos, vontades, emoções, e que a árvore da vida, que era o grande plano de Deus, que representa e tipifica novamente aí Jesus, né, sendo tipificado como a árvore da vida. Então, se liga nessas coisas. E agora, eu quero falar contigo a partir do versículo 14, né, onde ele começa a trabalhar aqui no quarto dia da criação. E aqui é o tema de hoje, para que você compreenda bem esse quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Haja luminares na expansão dos céus. Interessante isso, né? Porque Deus ele está chamando os luminares, mas ele já tinha chamado a luz antes. O que está acontecendo aqui, né? Agora que ele chama os luminares, a expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, aqui que eu quero me deter hoje, sinais, tempos e para dias e anos. Sinais, tempos, alguns falam como sinais e temporadas e estações, tá? Sejam para luminares para a expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi, fez Deus 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez estrelas. Então aqui você está percebendo que como, se a luz já tinha acontecido no primeiro dia, como é que os luminares estão agora surgindo no quarto dia da criação? Qual é a discrepância aqui? Afinal não é o sol que dá luz, é para eu te mostrar que realmente aquela luz lá, ela tem 2 representações, tanto Cristo sendo revelado na criação, quanto realmente uma luz, né, a luminosidade aí. Tá entendendo? Então nós estamos assim nesse tempo profético. Não é apenas um estudo bíblico. Por isso que a gente é apóstolo, né? Mas é mestre apostólico, um apóstolo mestre, que é quando você traz o movimento profético à tona por meio do que está escondido, né? Revela, traz a luz. Então a Bíblia diz que Deus os pôs na expansão dos céus, lá naquele firmamento que nós vimos na atmosfera, para iluminarem a terra. E disse, governe o dia e a noite para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. Então eu quero trabalhar com isso nesse dia de hoje aí contigo, vai compartilhando essa palavra. Estamos entrando agora no centro da questão aqui, e eu vou me deter aqui nesse versículo que é o 14, onde ele fala em sinais, temporadas ou estações, dias e anos, né? E você precisa entender algo aqui muito importante, que eu preciso trazer a revelação para ti, um pouco do que está escrito no hebraico, um pouco do que já aconteceu. Vamos entrar num tema muito interessante aqui, que são as festas do Senhor, e eu não vou hoje conseguir esgotar, porque esse assunto sim é um assunto longo, né? Mas a gente pode entrar nisso num outro tema. Mas eu quero focar em algo diferente aqui. Ele falou,
haja luminares. E ele falou também, e fez Deus. Aqui eu quero me deter aqui um pouquinho só nesses verbos, para você entender uma diferença hebraica que há entre o primeiro dia da criação, onde ele falou assim, no princípio criou Deus. Bereshit bara, eu falei que bara é criar a partir do nada, que é o verbo criou. Então, quando Deus ele forma o universo, no princípio de todas as coisas, no grande começo, ele usa o verbo bara, que é criar a partir do nada, né? Que é o que tem a ver com Bereshit, quer dizer, no princípio de, que no português não traduz assim, mas no princípio de fica um vácuo, de que alguns dizem que é no princípio, algumas bíblias até traduzem, no princípio de tudo. Tudo o que? Não havia nada. Então eu prefiro a tradução no princípio de, vazio, vácuo, nada, criou a partir desse nada, né? Já falamos bastante sobre isso. Mas agora nós entramos num outro verbo aqui, nesse versículo no 14, onde fala de disse Deus, haja luminares. Então uma luz já tinha sido chamada lá no começo, que tem sim a ver com luz do sol, luz das estrelas, mas entramos no haja aqui nesse momento da Bíblia, e também fez Deus. Então eu quero dizer para ti o seguinte, que ao contrário do verbo bará, que significa criar a partir do nada, esse verbo aqui, que é o haja, ele no hebraico ele é aya, né? H-A-Y-A, ele significa apareça. Quer dizer, a partir de algo existente. O mesmo acontece com o feito. Quando ele fala na palavra bará, que ele diz criou Deus, é a partir do nada. Mas quando ele fala haja, é a partir de algo que já existe, que já está, e ele está limpando, ele está tirando o tempo caótico da terra, as trevas, expulsando e trazendo a luz para aquilo que é o que já existia. Então é claro que nós não vamos negar a ciência dizendo que não, foi nesse dia que o sol foi criado, um momento, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está fazendo a criação do universo. Então nesse princípio aqui já há uma formação de estrelas, céus, universos, planetas, horizontes e até reinos, entenda isso, porque se você for comigo depois lá em Isaías 12, Ezequiel 14, você vai ver que já existia um reino ali onde Lúcifer, inclusive, caminhava sobre as pedras afogueadas do Jardim do Éden. Quer dizer, coisa que ele não fez quando ele entrou como serpente. Então havia um reino luciferiano aí, né, que andava sobre a terra num mundo pré-adâmico. Olha o entendimento. Isso aí né, pode alguns ficar assim, né? Meu Deus, o que é isso? O que tem de informação nisso tudo? Tem toda a informação. Por isso que a revelação ela é tão interessante, né? Porque ela vai trazendo essas coisas à existência e vai despertando você. Por isso que não dá para te entregar tudo numa hora só. Você precisa ir absorvendo e trocando o teu odre, precisa se renovando para o vinho novo de Deus. Pode dizer assim, mas isso não é novo, isso já está... Pois é, mas para alguns é bem novo, né? Então existiu um mundo pré-adâmico, existiu, a ciência comprova, a ciência tem esqueletos, tem ossos de dinossauros, até de seres humanos, nesse sentido, é ou não é verdade? E a gente vai compreendendo que passou, havia um mundo pré-adâmico, né, que alguns chamam de mundo pré-histórico e põem idades nisso. O problema é que quem não crê no criacionismo, né, crê no evolucionismo, tenta linkar essas eras, né, e não põe o ponto final de Deus, entendeu? Claro, porque o que acontece? Existe aí essa destruição desse mundo pré-adâmico e a formação de um novo mundo. E o versículo 1 para o 2 está colocando estas coisas na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que Deus cria é perfeito. Mas depois, no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia. Alguns teólogos até pensam da seguinte maneira, não, Deus quando começou a criação, ele não a concluiu. Por algum advento, talvez por essa guerra nos céus com Lúcifer, ele não concluiu, depois ele volta para concluir. Somente que você tem citações desse mundo pré-adâmico, você tem citações, como eu falei em Ezequiel e Isaías, de um tempo onde Lúcifer ele regia as estrelas, ele governava sobre um determinado território. Então, quer dizer, esse mundo pré-adâmico ele é citado por vezes
E a ciência vem comprovando isso também, tá? Então nós temos que ter esse entendimento aqui. Bom, mas o que eu quero falar aqui? Que esse Sol, esses luminares, né? Esses luminares que eu tinha aqui, eles já existiam. E agora esse verbo haja, ele trata justamente dessa questão. Essa questão de trazer algo que trazer a revelação, descortinar de algo que já existe, que já está feito. Então, e fez Deus, né? E disse Deus, e disse haja luminares, e não Bará criou Deus a partir do nada. Então, eu queria deixar isso claro aqui, porque senão fica aquela dúvida, mas o Sol não existia, da onde veio aquela luz física que representa Jesus como a luz do mundo, mas houve um clarão na Terra. Então Deus tirando as trevas, separando o caos e trazendo esse Sol e essa Lua e essas estrelas a uma visão, né, clara de quem habitaria essa terra depois, né, que era o Adão e as suas gerações. Tá bem? Esse é um ponto importante, então. A diferença dos verbos no hebraico para nós aqui, elas são muito importantes. Tá? Talvez algum teólogo aí de plantão que me assista, né, possa até dizer, não, mas tem coisas mais profundas aí, mas a gente se limita aqui, a gente sempre limita um estudo bíblico, né, naquilo que a gente quer, dentro do tempo que a gente tem e naquilo que a gente quer falar. Bom, outra coisa que eu quero falar para ti é justamente nessa questão do versículo 14, onde fala que sejam eles para sinais, tempos, dias e anos. Bom, ele especifica aqui bem essa questão de dias e anos, né? Na questão de, a palavra no hebraico aqui é yom, esses dias e anos podem ser dias no calendário judaico, e você vai entender isso, por que sempre a lua é um sinal para os judeus, para Israel, e o sol, ele é um sinal para nós, igreja, tá? Porque o nosso calendário, ele é solar, ele é gregoriano. O calendário judaico, o original da criação, ele é lunar. Então, quando ele diz foi-se a tarde, primeira tarde, depois a manhã do primeiro dia, do segundo dia, então a viração do dia no calendário lunar, ela é às 18 horas. Por isso que você vai ver que tem pessoas que viram, né, certas religiões e lugares que viram o seu dia às 18 horas, né, porque ali tem aquela sinalização do calendário lunar. Então todo o efeito na lua, porque você vai ver isso lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 29, que diz que a lua se tornará em sangue, o sol se escurecerá. Então nós tivemos aí alguns adventos no ano passado e no ano retrasado das luas de sangue, lembra? As 4 luas de sangue. Na época eu fiz um estudo sobre isso muito forte, a gente pode voltar a fazer isso, porque essas luas de sangue, gente, ela ocorreu durante alguns anos seguidos, que foi a lua eclipsada, né? Que ela tinha cor de sangue, e depois o sol também, que se escureceu por eclipse, pegou bem nas festas que tinha a ver com Páscoa, tinha a ver com festa de tabernáculo, quer dizer, elas casaram exatamente nas mesmas datas de festividades que o Senhor colocou, como a Páscoa, por exemplo. Isso é uma coisa importante para você entender o calendário de Deus, porque você tem o calendário de Deus, você tem o Cronos, que é o tempo cronológico, mas você tem o Kairos, que é o tempo divino. E como é que Deus demarca esse tempo divino? Porque Deus colocou aqui os luminares para demarcar tempos terrestres, tempos, né, físicos. Mas como Deus marca os seus tempos divinos? Como é que você sabe quando está na hora de acontecer alguns eventos, né? Aí você vai entender que Deus demarcou isso por um calendário divino. E aí você precisa entender essa questão aqui, essa diferença quando fala de sinais e tempos, né, e estações. Você vai entender como isso, essa diferença com a palavra original, né? Por exemplo, essa palavra aqui que fala para sinais, ela tem a ver com, na tradução no original, ela tem a ver com, também tem a ver com prodígios e milagres. Lembra quando o livro de Joel fala que nos céus haverão sinais, prodígios e maravilhas? Pois é, então o sol e a lua fazem parte dessa demarcação de Deus para que nós venhamos a entender
os tempos e as temporadas. Então, os tempos cronológicos, mas as temporadas celestiais. E é interessante porque essa palavra aqui, ó, para tempos, que na maioria das Bíblias são traduzidas como estações, ela é uma palavra que no hebraico ela é moed, M-O-E-D. E essa palavra moed, olha que interessante, ela é a mesma palavra para festividades. Vai pegando aí no espírito as coisas que eu vou te passando, né? Vai pegando as coisas no teu espírito verdadeiramente, não só na mente. Ainda que na mente dá para compreender muitas coisas. Mas ele fala que o sol e a lua, eles vão servir para demarcar tempos espirituais que serão representadas por festividades que Deus vai colocar nas nações, festas do Senhor. Então a palavra, para quem está entrando agora, eu estou estudando toda o Gênesis aqui, a criação, nós estamos no 4º dia da criação, você tem todo o estudo aí de cada dia da criação, nós estamos no nosso 5º vídeo, mas estudando o 4º dia da criação, porque o primeiro vídeo foi sobre no princípio, né? Então eu estou estudando aqui sobre o 4º dia, esse 4º dia quando Deus ele disse, haja os luminares. Eu acabei de explicar que o haja não é o mesmo que criou os luminares. Os luminares já existiam no mundo pré-adâmico, mas estavam envoltos por trevas, como a terra estava envolta por trevas, eles não estavam emitindo a sua luz. E Deus agora começa então a chamá-los de volta para a função da qual Deus os criou. Mas Deus revela que nessa palavra, e aí vem a revelação, que é o rema de Deus, né, para ti nesse dia de hoje, para te aplicar isso na tua vida também, no teu caminhar com Deus diário, é que esses luminares não foram colocados somente para tempos cronológicos, dia e noite, semanas, meses e anos, também foram colocados por temporadas. Por que eu sei disso? Porque no hebraico a palavra tempos, né, ela vem de moed, que é a palavra festividades, né, ou temporadas, ou congregações solenes, assembleias solenes, onde há uma reunião de pessoas comemorando algo. Olha que interessante isso. Pega isso aqui no espírito, o pessoal que está me acompanhando aí, para se apaixonar pela Bíblia, porque ela é cheia de códigos divinos que não estão tão escondidos assim, né? Hoje, com um pouco de pesquisa, você consegue chegar lá. Não é nenhum privilégio especial de poucas pessoas, não, mas de quem realmente mergulha nessa revelação, porque a revelação é isso, é um escondido que eu preciso mergulhar, pedir para Deus a unção de mergulhador de profundidades, né, unção de garimpeiro para achar o ouro escondido, e você vai ganhar, em nome dos profetismos sobre a tua vida, essa unção. E olha só o que diz aqui, que isso marcava as festividades, os tempos de Deus. Mas antes de entrar com você hoje nas festividades e te mostrar, né, o que essas festividades significam rapidamente, eu quero te mostrar que no povo de Deus, é tão claro isso para Israel, né? Tão claro isso para o povo de Deus, que eles já sabiam disso. Então eles tinham tribos em Israel e eles estudavam a ciência dos tempos. Olha só que interessante, por exemplo, se eu abrir lá em 1 Crônicas 12, 32, né? Eu vou pegar aqui minha Bíblia e vou abrir em 1 Crônicas 12, 32, né? O que eu vou encontrar lá? Né? Olha só que coisa interessante, né? 1 Crônicas 12, 32. Olha só. Não só aqui, mas em outras partes da Bíblia, porque estudo bíblico nós temos que manusear realmente, né? E compreender. E ver versículos que confirmem as coisas. Olha o que diz aqui, ó. Muitos já conhecem esse versículo. Dos filhos de Issacar, que era uma tribo de Israel, destro na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Vieram 200 e seus chefes, todos seus irmãos seguiam a palavra. Então, ele estava passando aqui as tropas em revista, as tribos em revista, tomando a terra prometida, e eles falam que a tribo de Issacar era a tribo que lia os tempos. E essa palavra tempos aqui é a mesma palavra moed, que é tempos aqui que o sol e a lua determinavam também. Por isso todo o eclipse, toda a lua de sangue, né? Nós estávamos agora com uma super lua rosa também nos céus. Então
a gente começa a verificar esses tempos, tu vê uma lua rosa, uma super lua rosa nos céus, não sei se você está por dentro disso, né? Tivemos aí, na véspera da Páscoa. Quer dizer, elas casam com essas festividades. Então, é que como a gente não está lendo, não estamos lendo as coisas, os profetas mestres, não é só profetizar sobre a tua vida. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, dá uma palavra aí, profeta, solta uma palavra sobre minha vida que a coisa está feia. E aí eu digo para você, Jesus falou assim, se vocês olham para os céus e dizem, o céu está vermelho, amanhã vai fazer dia bom, vai fazer sol, amanhã vai chover, por que vocês não leem os tempos e as épocas? Vocês têm que aprender a ler os tempos e as épocas olhando para os céus. Né? Mas parece que o cristão ele fica com receio por causa da astrologia, né? Que é as pessoas que adoram o sol, a lua, então não querem olhar para o céu. Dizem que quando Abraão, Deus falou para ele assim, olha para as estrelas dos céus, vem, sai para fora da tua tenda e olha para as estrelas. Abraão ele veio de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era um povo que eles eram muito avançados na astrologia, eles liam os astros. Então, essa palavra vem, sai para fora da tenda e vem, observa as estrelas dos céus, né? Nós vamos contar as estrelas dos céus. Diz que esse verbo, no original, ele traz uma ideia de vem aqui para cima e olha para as estrelas desde cima, para as constelações, e lê toda a história do que eu vou fazer. E que nessa história está o teu descendente. E eu já fiz um estudo sobre isso também, até puxando um mapa, né? Porque tem um site aí, até o site da NASA também traz, mas tem um site que é um site científico que traz os céus, até agora nesse momento, se eu quiser, ele mostra as constelações, tem a Virgem, tem o Leão. Então, se você olhar, você vai vendo que há planos de Deus na própria estrela. Nas estrelas está escrito o plano de Deus, né, que fala lá no livro de Apocalipse também, que a Virgem dará a luz. Então, se você mover com o estudo das estrelas, porque alguns creem mais no diabo do que em Deus. É capaz de alguns acreditarem que em signo e que o inimigo, ou então que esses astrólogos eles leem as estrelas, mas que Deus não está nessa parte aí. Quer dizer, o Criador das estrelas não escreveu nada. Né? O Criador, Deus, ele se limitou a colocar estrelas aleatoriamente. Engraçado que elas formam constelações, formam formas geométricas, formam figuras, né, até humanas, como a Virgem, né, dando a luz, e nada significam para nós. Mas para os filhos, né, das trevas, eles têm todo um significado. Então é incrível isso, como falta discernimento para o povo de Deus. O inimigo veio, roubou, e num tempo em que nós não estávamos aqui, quando nós chegamos, já não nos pertence mais. Então isso não é de Deus. Temos que ter cuidado com isso e observar. Então você vê que o povo de Israel tinha uma tribo que era leitores da ciência dos tempos. Eles tinham que discernir esse moed, essa temporada de Deus. Mas não para por aí. Se eu pegar aqui, lá em Atos, você vai dizer, mas isso é no Velho Testamento. Então, Atos 7:22, eles tinham a plena consciência das coisas, né, que se reporta, claro, a Moisés. Aqui, ó, e estou eu aqui percorrendo a minha Bíblia, porque não deixei marcado, mas não tem problema, a gente vai folheando aqui, Bíblia é para isso mesmo. Né? Atos 7:22, diz assim, ó, falando, né, de Moisés, ele diz assim, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quer dizer, Moisés viveu no Egito e não se omitiu de estudar sobre a ciência do Egito, e você sabe muito bem que Moisés, né, aqui está, né, a Juliana está dizendo que vamos precisar de umas 3 aulas por semana para entender, para começar a discorrer. Claro, mas vamos com paciência, né? Quem sabe? Nós vamos com paciência aqui para a gente ir, vamos devagarinho, né? Para a gente fazer esses links. É que você pega uma parte, entra na outra, fica tão gostoso que você já para, né? Que eu estou usando, na verdade, ali Gênesis como um pretexto, né? Para viajar nisso que Deus tem, né? E olha o que diz lá então você viu aqui que Moisés ele não se limitou no Egito com medo, ali tem Deus disso, ele foi lá e estudou a ciência, porque os egípcios estavam bem avançados nessas coisas, né? E em toda a ciência, muito interessante isso. Agora eu vou ler aqui lá em Jeremias 3,15, olha que interessante,
né, para a gente fixar bem essa ideia desse moed, dessas temporadas de Deus, né, desses tempos aí que Deus limitou, né, para que nós venhamos a entender que hoje nós precisamos ler isso aqui, Jeremias 3,15. Cuida só o que diz aí, ó. Você vai anotando aí, você vai, né, compartilhando, gravando. Eu vos darei pastores, aqui está falando nesses dias, nos dias que o Senhor vai tomar, né, a posse da sua igreja e da era futura. Ele diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Entendeu? Então, nós, na verdade, o apacentar não tem a ver somente com pregar a palavra, com ir à igreja, com qualquer coisa. O apacentar tem muito a ver com entender o tempo. Se você sabe o tempo de Deus para a tua vida, você não vai ficar, não, eu sei que Deus vai fazer a obra. Você apacenta o teu coração. Pessoas agitadas não estão conseguindo discernir o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Você vai ter que aprender a ser um leitor de tempos. Eu estou aqui para te despertar e sentir, né? Mas vamos então aqui agora para essa parte específica. Tá, então que tempos são esses? Que tempos são esses que o Sol e a Lua assinalam, né? O que vai acontecer? Bom, o futuro, né? Eu ainda não vou conseguir, né? Vocês têm que ter misericórdia de mim aqui, né? Eu não vou conseguir esgotar, né, os assuntos aqui, queria agora tomar todos os sinais dos últimos tempos, mas eu quero que você compreenda que isso é algo concreto, que isso não é algo que foi para o passado, mas é que nós, como filhos de Deus, temos que discernir. Sabe quando a criança pequena sabe, ela pode não saber ver as horas, mas ela já sabe que está na hora do papai chegar em casa, da mamãe chegar em casa, então ela já vai para a janela da casa esperar, o papai está chegando. Então, nós temos que discernir esses tempos para dizer, começou a erupção de vulcões agora, né? O Krakatoa tem erupção, acho que teve um outro vulcão aí que entrou em erupção, ali diz que haverão sinais de fumaça na Terra. Como é que você acha que o profeta ia dizer um vulcão em erupção lá? Ele viu a fumaça do vulcão e disse, vai ter sinal de fumaça. A Lua se tornará em sangue. Você disse, não, mas isso é bobagem, porque isso chama-se eclipse lunar. Tudo bem, mas o profeta não tinha esses termos na época dele, então falou do jeito que ele podia falar, né? Então, é isso, né? Então, deixa eu explicar para ti aqui. Eu vou ler nos comentários, eu vou me abastecendo também com vocês aqui, né? A Maria Bruno disse, esses estudos não pode parar jamais, né? Mas, sei lá, seja o que Deus quiser, né? Mas a gente vai seguindo aqui até onde Deus quiser. Agora, cuida só que interessante. Eu vou ler com vocês aqui Levítico 23:2, porque aí sim, quando ele está em Levítico, né, Moisés, que era estudado na ciência dos egípcios, dos tempos, em Levítico Deus começa a dar lei. Ninguém gosta de ler o livro de Levítico, porque até quando eu recomendo você, quando começa a ler a Bíblia, lê pelo Novo Testamento, né? Porque senão tem gente que cansa. Quando chega ali, Gênesis é legal. Quando chega Gênesis, Números, Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio, quando chega em Levítico, e aí o tabernáculo era feito disso, daquilo, e filho, fulano, não quer mais ler, né? Então, tudo bem. Então começa lá pelo Novo Testamento, até recomendo que comece por João. Sabe por quê? Porque lê Mateus, aí quando lê Marcos acha que é igual, lê Lucas acha que é igual, quando chega em João tá cansado, não, já li 4 evangelhos igual. Tá bem, então começa pelo último evangelho, João, vai até o final ali, Apocalipse, né, depois volta, quem sabe, para Mateus de novo, aí vem para Gênesis, não tem problema, há uma liberdade nisso. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu quis ler de ponta a ponta, né, mas eu estava bem determinado a não desistir, e sem pressa, né, não tinha todo o tempo do mundo para ler a Bíblia. Bom, Levítico 23:2 diz assim, ó. Olha só que eu me divirto aqui, eu bebo a Bíblia, ela sacia, né? Fala aos filhos de Israel as solenidades do Senhor, as festas do Senhor, as moedas do Senhor, que estão lá em Gênesis, que o sol e a lua marcariam. Em Levítico 23 ele diz agora, fala aos filhos de Israel, não deixe eles se esquecerem que as moedas, as festas, as festividades, aquilo que é assinalado pelo sol e pela lua, que marcam estações e temporadas,
que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas festas, diz o Senhor. E aqui eu quero diferenciar para você uma coisa, porque muita gente fica assim, tem muito judaísmo na igreja, né? Tem muito judaísmo, porque começa a citar essas festas do Senhor, a Páscoa, a festa de pães ázimos, festa dos tabernáculos. Isso é judaico, são festas judaicas. Não, aqui em Levítico 23:2, fala que estas são as minhas solenidades, as minhas festas, as minhas moed, quer dizer, as mesmas lá no hebraico que ele falou em Gênesis, que o sol e a lua marcariam as festas do Senhor, moed, que a nossa tradução fraca traduz por temporadas, por tempos, por estações. No original são festividades congregacionais, onde a assembleia do povo vai se reunir nesse dia para comemoração. Isso vai marcar temporadas. Observem, diz o Senhor, porque serão, é como se Deus estivesse dizendo, serão nessas datas comemorativas, ou entre essas datas, que eu vou fazer coisas importantes, vocês vão poder acompanhar os tempos e as épocas espirituais. Quer dizer, Deus ele é tão tremendo que ele não fechou, não segurou a revelação só para ele, mas ele nos pede que sejamos leitores, como a tribo de Issacar, que eu estava lendo para ti, ali em 1 Crônicas 12:32, que nós temos que ter os leitores, os profetas de Deus, aqueles que vão ler, os videntes, que vão enxergar estas coisas, que vão poder discernir. E aí eu vou guardar aqui para o final dessa live o quê? Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, porque ainda tem muitos que estão em dúvida. Será que essa é a vinda do anticristo? Será que essa é o fim de todas as coisas? Quando é que agora vai se manifestar o anticristo? Será que o arrebatamento da igreja é agora? Então escuta, porque isso eu vou guardar para o final da live o quê? Né? Uma palavra profética. Né, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, que significa, que tempo é esse que nós estamos vivendo, tá? Para que você apacente teu coração e saiba se você vai ter mais algum tempo de vida ainda, para que você não enterre sonhos, para que você não diga é o fim, para que você não diga perdi meu emprego que vai ser da minha vida. Então, aguenta aí, porque agora nós vamos poder, no final dessa live, fazer o papel da tribo de Issacar, ler os tempos e as épocas do que está acontecendo e discernir. Se você tem que aposentar agora, né? Eu vou aproveitar para me aposentar, já que o anticristo já vai vir, a igreja vai ser arrebatada, né? Vai vir sofrimento, vou começar a armazenar comida, porque vai faltar comida. Quer dizer, ninguém sabe o que está acontecendo. Vamos discernir no final, porque com conhecimento, escute, o conhecimento ele é a plataforma para o meu salto da revelação. Entende? Por isso que eu não consigo confiar em quem não tem conhecimento, porque ele começa a soltar revelação e daqui a pouco, por falta de conhecimento, ele começa a dar o furo dele, né? Não estou aqui para julgar, né, o profeta, porque a gente não pode julgar o homem, mas a gente deve sim, né, julgar, a palavra diz que a gente deve julgar sim a palavra profética, né? Quer dizer que isso aí é de Deus, não é de Deus, vamos esperar para que aconteça, vamos ver, mas de que plataforma está sendo lançado a palavra profética? Da plataforma do total desconhecimento das coisas? Quer dizer, não há base nenhuma a partir dali para que eu possa tomar uma sentença? Então você que conhece a palavra de Deus, você vai ter segurança nas tuas decisões, nos teus relacionamentos e nas previsões da leitura daquilo que Deus está fazendo. Então escuta bem, Deus vem e manda anunciar aos filhos de Israel que festas solenes são estas, que o sol e a lua marcaram lá em Gênesis, porque ele criou o sol e a lua para isso. E aí vem, amados, as festas de Deus. Existem festas judaicas, sim, mas existem as festas de Deus. E eu quero que você imagine isso como as moedas, elas eram muito assim comparadas com o candelabro. O candelabro ele tinha sete hastes que seguravam velas, e esse candelabro ele é muito usado até como símbolo da própria igreja, né? E esse candelabro ele tem sete hastes, né, que segura. Então o que acontece, né? Acontece assim, cada haste, eu quero que você imagine, porque eu não estou podendo usar figuras aqui, né? A gente vai conversando, eu vou te passando. Cada haste é uma festa. Então a primeira haste do candelabro é a Páscoa.
A segunda são a festa de pães ázimos, são as festas do Senhor. Estou te mostrando aqui em Levítico 23:2, não festas judaicas. Que, claro, começou com os judeus lá, com os hebreus, na verdade, já tinham as festas. A festa das primícias. E o meio do candelabro seria a festa de Pentecostes. Depois nós temos a festa das trombetas, a da expiação e a festa dos tabernáculos. Então nós temos 7 festas do Senhor. Mas nós não comemoramos isso no Ocidente. Nós comemoramos Natal, nós comemoramos... que mais que nós comemoramos aí, né, gente? Dia das Crianças, nós comemoramos Dia dos Pais, Dia das Mães, são as festas ocidentais. Mas estas festas aqui, claro que é o interesse do inimigo que nós venhamos a esquecer das festas do Senhor e de tudo mais do que o Senhor deixou determinado, isso eu não tenho dúvidas. Então eu quero que estou aqui para ativar você nesse sentido. Então, está dizendo o apóstolo que é lícito que eu comemore as festas do Senhor? Sim, não comemoramos a Páscoa. As festas que nós temos hoje, gente, teve uma distorção. 300 anos depois de Cristo, um homem chamado Constantino, ele funda a Igreja Católica Apostólica Romana. E só que ele funda justamente onde? Em Roma. Que engraçado, o Império Romano, que queimava cristãos vivos, jogava eles na arena, agora está fundando uma igreja, né? Então eu não estou aqui contra a Igreja Católica, porém aconteceram algumas coisas no começo do século, no começo da Igreja Católica, tanto que ela teve até a época negra dela, né? As igrejas até hoje, igrejas góticas, que você vê com símbolos demoníacos na frente, né? O pessoal gosta muito disso, a Catedral de Notre Dame, que agora há pouco tempo incendiou, né? Mas ela teve a sua época negra e ela começou assim querendo, com essa resistência do Império Romano, e Constantino, que era, né, um rei, ele começou então a fazer alguns tratados e a ceder algumas coisas, né? Então não estou aqui para contestar, mas e sim para mostrar para ti a história, porque isso também é conhecimento. O que a história estuda? Ela estuda o passado, né, para que nós possamos melhorar o presente e trabalhar com o futuro, a partir não vamos cometer os mesmos erros, né? Então o que aconteceu? Muitas festas pagãs, elas se agregaram e foram trocadas pelas próprias festas de Deus, né? Como, por exemplo, o Natal é 25 de dezembro, porém Jesus não nasceu 25 de dezembro. Se você for analisar ali, que eram as festas que haviam, até de tabernáculos, né, que foi aonde Jesus falou, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse verbo habitou no grego é o verbo se fez um tabernáculo, seria traduzido grosseiramente como tabernaculos, quer dizer, tomou um corpo e veio habitar entre nós, e alguns ciclos de sacerdotes que você consegue perceber no nascimento de Cristo que havia, como o sacerdote Abias ali, ele dá por volta de setembro. Então Jesus teria nascido em setembro, nós comemoramos o nascimento de Jesus 25 de dezembro. O que tem a ver? Tem a ver que 25 de dezembro é o solstício, onde o sol está no seu ponto máximo, e a maior divindade pagã daquela época era o sol, era o Deus Sol. Então você vai dizer, então não vou comemorar mais Natal? Bom, aí é um outro tema, né? Porque se você comemora algo sabendo que você está comemorando, e não comemorando algo simplesmente... Tanto que essa festa de Natal ela é chamada pelos antigos povos de Saturnália, que era uma festa de orgia, inclusive, né? De bebedice e nudez. Então, se você estudar, isso está escrito. O pessoal fala sobre isso até no Natal, começa a puxar a história, isso dá até na televisão. Não estou aqui falando nada que seja novidade para quem já está por dentro. Como, por exemplo, a nossa festa de Páscoa, que virou, né, não mais a ressurreição de Cristo, mas virou uma troca de chocolates, né? O coelho passou a botar ovo, né? E ainda mais ovo de chocolate, por isso que acho que até a gente aceita, né? A gente admite, porque é um ovo gostoso de se comer, né? E, porém, a festa de Páscoa, ela não começou com a ressurreição, ela já começou no Antigo Egito com a saída do povo de Deus, mas essa saída também foi uma festa que Deus mandou comemorar. Por quê? Porque Deus mandou imolar um cordeiro e que o povo então comesse ali do cordeiro e dos pães ázimos. Você vai ver que a festa de Páscoa, depois ela é seguida com a festa dos pães ázimos, depois ela já entra na festa de Pentecostes, ela é uma festa atrás da outra, na verdade. Quer dizer, ainda tem a festa das primícias nesse meio aí. Então eu estou te dando aqui um panorama
para que você compreenda que tem festas que você vai dizer, mas eu nem sabia que tinha essas festas aí. E são festas do Senhor? Sim, são festas do Senhor, para você ter essa visão e começar a se inteirar dessas coisas. Quem sabe, de repente, semana que vem eu passo uma parada e a gente estuda só um pouco das festas mais, né? E começa a tomar. Mas eu quero fazer um resumo para ti, porque esse é o objetivo aqui, né? Senão a gente não tem um entendimento, né? Te dar esse despertar para que você possa dizer, eu preciso conhecer um pouco mais dessas coisas, né? Então eu quero que você entenda isso. Então, essas festas, são 7 festas que eu te dei. Agora olha o interessante, que é isso que eu queria chegar contigo aqui hoje. O que me importa de te passar isso hoje é o seguinte, é que 4 festas dessas profeticamente já se cumpriram. Tá? Eu quero que você entenda isso. Então, antes de falar assim e te explicar festa por festa, o significado, o que significa essa festa tanto para Israel quanto significaria para nós, igreja, hoje, deve significar. Eu sei de muitas igrejas que comemoram estas festas, chega no Natal e não comemora o Natal, comemora a festa lá de Shavuot, e aí tem os seus nomes em hebraico. A gente pode estudar sobre isso, não tem problema, porque é a festa das luzes, você entende? Então acaba associando, né, com o que é a verdade para nós. Então, eu não estou aqui condenando nem Páscoa nem Natal e outras festas, mas quando você que é filho de Deus faz as coisas que agradar o Pai, faça da maneira certa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Páscoa, eles não chamam de Páscoa, porque Páscoa é uma palavra hebraica que significa pesar, que é passagem, quer dizer, passagem pelo mar, onde eles passaram para adorar a Deus, né? Então, uma passagem da escravidão para a liberdade, se você entende isso. Agora, nos Estados Unidos eles falam Happy Easter, né? Porque Easter é a deusa da primavera. Se você puxar no Google ali e botar Easter, que se escreve Eoster, você vai ver que ela é uma deusa que tem por símbolo o coelho e os ovos pintados. Aí você começa a entender, dizer, agora estou entendendo, porque aqui na Páscoa, da onde saiu esse negócio de ovo e de coelho? Da deusa da primavera. Então, na verdade, os povos pagãos comemoravam nessa época a entrada da primavera, e da mesma forma, então, se trouxe isso para dentro da igreja, que não foi o início da igreja, porque alguns dizem assim, a igreja original é a igreja católica. A igreja católica começou a partir dos 300 depois de Cristo, e os discípulos, os apóstolos, que Pedro é considerado o primeiro papa da igreja, né, na verdade se tomou posse, porque Pedro ele vem do primeiro século, já a igreja católica do terceiro século, então não casa muito bem isso aí, né, mas é algo que a gente vai entendendo e discernindo, como eu digo, não é falar mal ou bem, porque Deus tem os seus em todo lugar. A questão é você discernir e aprender sobre história, não há como desvincular. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui para a gente ir concluindo também aqui o nosso estudo. Cada festa dessa tem um significado profético, segundo o que eu te mostrei ali no começo de Gênesis, e são festas do Senhor. Então elas apontam para um cumprimento de algo profético e apontam para algo que tem a ver com Cristo. E hoje já se conhece isso, né? Por exemplo, a festa de Páscoa, tá? Ela é a morte de Cristo. Então essa festa é uma festa que já foi cumprida. Vê se tu entende. Te falei do candelabro, né? E te falei das 7 pontas do candelabro, que é a Páscoa, a festa de Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, tabernáculos. Então compreenda comigo aqui o seguinte, né? Que a festa de Páscoa já se cumpriu. Ela não vai se cumprir novamente. Como assim? Ela foi a morte de Jesus. Então Jesus morreu na Páscoa. Não foi Páscoa porque Jesus morreu. Páscoa foi quando o povo saiu do Egito. Jesus morre exatamente na festa de Páscoa. Então o cordeiro que eles imolaram, simbolicamente, o que Deus mandou se fazer no Velho Testamento, era um símbolo do que havia de vir. Talvez os israelitas, eles não discerniram, vê se tu entende, que aquilo ali era o cordeiro que havia morrer, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas Jesus morre exatamente na Páscoa. Então eu estou te dando uma das 7 festas já se cumpriu. Então não precisamos mais percorrer e dizer quando a Páscoa vai se cumprir. Não, já se cumpriu com a morte de Cristo. Foi bem no dia da Páscoa. A festa de pães ázimos também já se cumpriu. Porque logo depois da Páscoa vinha o quê? Vinha a festa de pães ázimos, que foi os pães que eles comeram sem fermento, que representam o quê? O corpo de Cristo. O pão, Jesus falou, vocês vão ter que comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue.
se vocês querem ser meus discípulos, né? A multidão o deixou por causa dessa palavra. Então ele fala da formação do corpo de Cristo. Quando Jesus foi ferido no lado, ele deu a luz à igreja, assim como Adão teve a sua, né, a saída do seu lado da sua esposa, a igreja sai do lado de Jesus. Né? E eu estou muito cuidado quando eu falo esposa de Jesus como a igreja, porque tem muitos outros que já morreram antes da igreja ser formada que também vão vir como noiva de Cristo. Né? Então a gente não pode ser egoísta de achar que a esposa de Cristo ela é composta somente da igreja, né? Mas ela já teve mortos em Cristo antes, né? Mortos que esperavam a Cristo antes do próprio nascimento da igreja. Mas essa festa de pães asmos fala desse corpo de Cristo que é um corpo sem fermento. Por isso que Deus vai limpar o seu povo. Igual você vai entender os tempos que nós estamos passando hoje, que são tempos também de purificação da própria igreja e daquelas pessoas que Deus vai tomar para si. Festa das primícias tinha a ver com os primeiros frutos das colheitas. Todas essas festas eram festas de colheita ou festas de plantio, tá? Para que houvesse comemoração e alegria. Às vezes umas duravam 7 dias, outras duravam 2 dias. E aí você vai entender depois, quando estudarmos sobre as festas, por que a duração de cada festa e o que elas têm a ver com a duração de eventos também sobre a terra, né? Então a festa das primícias tem a ver com primeiros frutos. Então também já aconteceu, que é quando Jesus ressuscita como o primogênito dentre muitos que Deus vai colher, né? Que os anjos do Senhor, a Bíblia diz que vão fazer a colheita separando o joio do trigo, né? Nos últimos dias. Então, olha, a Páscoa já aconteceu, que foi a morte, os pães asmos já aconteceram, que é o pão sem fermento, que é a formação do corpo de Cristo, quando nasce a igreja pela morte de Jesus. A festa das primícias já aconteceu, que é a ressurreição de Cristo, que ele foi o primogênito, o primeiro entre muitos, né? E a festa de Pentecostes, você sabe que veio logo depois, que foi a inauguração realmente da igreja com a descida do Espírito Santo. A festa de Pentecostes é uma festa de colheita muito intensa, e nesse dia, então, ele falou permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E essa festa, não estou estudando aqui as festas contigo com detalhes, estou te dando um panorama porque isso requer, né, que a gente pare um tempinho e estude, quem sabe, cada festa por si só. Mas a gente está aqui acelerando para que você possa, para que dê tempo, né, de você colocar em ordem os teus pensamentos e a tua vida e conformar com aquilo que Deus tem feito. Até questão de datas, de quando é que ocorrem essas festas, né, na primavera no Oriente. Para nós aqui não, né, mas no Oriente é na primavera. Então, elas têm a ver com datas também comemorativas lá. E a de Pentecostes, então, foi a descida do Espírito Santo, revestimento de poder para o ID da igreja, que vai ser agora, né, sempre 50 dias depois da Páscoa, né, porque foram os dias então que Jesus ficou 40 dias pregando a palavra, ensinando sobre as coisas concernentes ao reino, diz a Bíblia, e depois mais 10 dias de espera, onde os discípulos ficaram 120 reunidos ali no tabernáculo, até que dos céus foram revestidos, e a partir dali, então, não foi um evento como muitas igrejas dizem, né, que aconteceu só naquele tempo, só naquele momento, né, que eles falaram em outras línguas, que isso aí foi um momento único na história, mas não, foi um abrir de céus para que toda, como diz no livro de Joel, toda a carne, né, seja revestida do Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não era só, se você é de carne, é sobre você que ele vai derramar o seu Espírito. Então, só para fechar aqui com chave de ouro, faltam 3 festas ainda para serem cumpridas. E aí vai você ser alguém que lê os tempos e as temporadas, e aí você vai começar a cuidar. Esse eclipse tem a ver com que festa? Essa lua de sangue, essa lua, superlua, esse sol aí que está acontecendo algum fenômeno, tem a ver com que festa, meu Deus? E vamos começar então a ser leitores de tempo com conhecimento de ciência, senão nós não conseguimos, né, aprofundar nessas coisas. Você entende? Nível 1, nível 2, por isso que na igreja nós estamos abrindo, e você não pode perder de se matricular nisso agora na volta da quarentena, né? A gente vai estar abrindo a escola de novos convertidos, escola de discípulos, escola de discípulos nível básico, médio e avançado, e escola de líderes nível básico, médio e avançado. Depois você tem aí a parte, né, da escola de mentores. Nós temos que ir gradativamente, né? Senão nós não conseguimos formar pessoas que já têm uma base para a segunda etapa. Mas vamos lá,
que faltou então aqui para nós? A festa das trombetas, a festa o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. São as três festas que nós temos que observar, que são as festas dos últimos tempos. Então, nós tivemos aí três festas cumpridas, né? E quatro festas cumpridas, na verdade, três que ainda vão se cumprir nessa que na verdade são três etapas: a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo. Então essas três últimas festas têm a ver com a volta dele, amados. A festa das trombetas, ela fala do arrebatamento, quando fala que no tocar da última trombeta, né, nós seremos arrebatados. E não confunda com a última trombeta lá de Apocalipse, porque existe a trombeta do anjo, que fala em Apocalipse, a sétima trombeta, e existe a trombeta de Deus, que fala sobre o arrebatamento da igreja, né, que tem um vídeo que eu já fiz sobre isso, você pode ir lá depois assistir lá na minha página AP Leandro Moncos, ou aqui na própria página da Fogo, né, você pode buscar lá estas coisas, tá, e começar a estudar sobre isso, nesse meio tempo. Então a festa das trombetas, ela tem a ver com o arrebatamento da igreja. Então ela não se cumpriu ainda. Ela vai se cumprir. E aí, se nós entendermos como funciona a festa, você pode entender mais ou menos alguma coisa sobre esse tempo, que hoje não vou ter tempo de falar. Isso é para deixar você curioso e continuar ligado e conectado com a gente, né? E o dia da expiação, que é o dia de arrependimento e conversão, aí tem a ver com Israel. E se você entende, a Bíblia diz que eles olharão e verão o Filho do Homem e se arrependerão e chorarão e dirão: nós não reconhecemos o Messias, porque Israel não reconhece a Cristo como o Messias. Eles ainda esperam a vida do Messias. Por isso que o anticristo vai enganá-los, porque haverá uma expectativa, quem sabe não é este o Messias, né, o Salvador. Então será com o dia da expiação. E a festa dos tabernáculos tem a ver com o reino do Messias aqui e a implantação do reino de Deus na terra. Então, as festas do que dependia de Cristo, que era Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecostes, eu gosto de repetir para que você grave, né, porque muitas vezes você não está anotando, deveria, tem a ver com a morte de Jesus por a igreja, com a formação da igreja, com a ressurreição de Cristo, né, e com o Pentecoste, que era uma festa de colheita, que representou uma colheita de almas. Num dia se converteu 5.000 pessoas, no outro dia 3.000 pessoas, foi um crescimento violento dessa colheita por causa da descida do Espírito Santo, né? Nós ainda temos uma festa que eu creio que como igreja nós vamos participar, que é das trombetas, que é o arrebatamento. A festa do dia da expiação dos tabernáculos, fechando então esse ciclo. Por que nós começamos esse assunto? Talvez você entrou agora aí, ou você já se perdeu. Eu gosto muito de voltar, porque como a gente não está trabalhando com coisas importantes, a gente está sempre linkando com aquilo que a gente começou, né? Porque nós começamos a estudar lá em Gênesis o quarto dia, e no quarto dia falava que ele colocou o sol e a lua para determinar tempos e temporadas, sinais e dias e anos. Então, eu estava explicando que essa palavra temporadas, que são estações, não são temporadas terrestres, mas temporadas espirituais, que tem a ver com o Kairos, o tempo de Deus, e não com o Cronos, nosso tempo, dia, noite, manhã, tarde, ano que passa. Claro que você pode pegar o ano 2020, né, o ano 2020, muitos leitores leem, porque o 20 ele é o símbolo, como se fosse no hebraico o símbolo de uma mão, então como se fossem as duas mãos de Deus estendida para te entregar, para te abençoar. Então ele é profetizado como um ano de promessas cumpridas. Escuta, porque tanto nesse número que nós temos hoje, quanto o número no hebraico, nós estamos aí em 5.780, por aí, né? Nós temos aí essa simbologia por trás disso. Eu sei que muitos não acreditam, isso é numerologia, Deus não é assim. Deus não é assim. Ele faz a ressurreição em 3 dias. Ele cria Deus é trino, o homem é trino. Quer dizer, o número 3 na Bíblia é um número aí forte, né? Em várias coisas, né? Tudo da nossa dimensão é 3, largura, altura e profundidade, as dimensões, né? Hora, minuto, segundo, no tempo. Quer dizer, tem várias coisas que tem o número 3, o número 12 dos 12 apóstolos foi coincidência, né? Ele resolveu lá, vou chutar 12 aqui, pode ser que funcione. Ela podia ter pego 11, né? Porque o Judas era mais um, ficava 11, ficava mais redondinho o time, né? Como ficaria como um time de futebol. Quer dizer, não existe essas coisas, entendeu? Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Então,
tem que mudar a mentalidade, começar a entender. Então o ano 2020 foi profetizado como esse ano das mãos de Deus abertas para te entregar a tua promessa. Aí você vem uma pandemia, aí você diz, não entendo, não compreendo esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu vejo muitas pessoas ansiosas, alguns, e agora quero entrar nisso, né, para a gente ir encerrando, senão nós vamos adentrar aqui, né, além do que é necessário, porque depois até para a gente assistir é bom estar bem condensado. Esse tempo, o ano 2020, que é um ano de entrega de promessa, de cumprimento de promessa, mas como que Deus vai cumprir? Esses dias eu estava, essa semana, orando a Deus e pedindo uma palavra para Deus sobre o que está acontecendo nesses últimos dias, né? E estava então olhando minha Bíblia e dizia assim, maneiras como Deus traz o seu juízo sobre a terra, Deus trata com o seu juízo. Aí dizia, por espada, peste e fome. As 3 maneiras que Deus trata uma geração que precisa despertar, que ele precisa trazer de volta para ele, é através da espada, que é a guerra, da peste, que é o que nós estamos vivendo, né? Uma pestilência, como foi a peste negra e outras, e o que me fugiu agora? A fome, né? Que é a segunda onda, lembra? Cuidado com a segunda onda. A primeira vem esse vírus, fecha todo o comércio, agora vem a segunda onda, que é a onda de fome. E a Bíblia diz que essas são as maneiras com que Deus traz o juízo sobre a terra. Então eu quero que você entenda essas coisas. Deus está trazendo um juízo, Ele está trazendo um despertar, Ele está fazendo uma seleção, né, entre aquelas pessoas que estão distraídas para que se despertem. O plano de Deus nunca é condenar, nunca é porque não está... É só a morte que pode botar um fim no propósito da vida de uma pessoa. Mas enquanto a vida, eu posso cair e levantar muitas vezes. Quantas Deus me deu a oportunidade. Né? Por isso que Deus manda que nós venhamos a nos arrepender, chorar na presença dEle. Por quê? Porque as nossas lágrimas apagam o nosso passado, sabe? É como se você tivesse um copo de água suja e essa é a tua vida, esse é o teu pecado, tuas iniquidades, até mesmo dentro da igreja, né? E você começa a derramar água limpa ali dentro desse copo, vai derramando. O que ela faz? Ela não só se suja, ela entra ali e ela começa a fazer transbordar aquele copo. Então, com o passar do tempo, aquela água suja vai ficar limpa, por tanta limpeza que penetrou ali. Então você vai limpando coisas na tua vida pelas coisas que você vai transformando e fazendo, e se quebrantando, e chorando, e se arrependendo, e pagando o teu preço, né? Aquilo que você plantou, você vai colher. Então colha, absorva, levante-se de novo e faça um novo plantio. E essa é a nossa vida. Tem pessoas que não entendem esse princípio, então quando começa a colher coisas ruins, elas mesmas muitas vezes foi que plantaram, não entendem aquilo como uma disciplina de Deus, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus só repreende ao filho que ama, Ele só disciplina o filho que ama, porque o filho que eu não me importo, pode fazer o que tiver que fazer de errado, não me importo. Eu não me importo contigo, faça o que você tem que fazer. Mas quando eu me importo, então eu digo, não, você não deveria ter feito isso. Disciplina para você. Então muitos estão sendo disciplinados porque Deus os ama. E essa peste, essa fome, esse sinal, que você vai dizer assim, alguns dizem assim, mas lá na Itália deu muito forte, vai dar igual aqui no Brasil. Calma, porque o juízo para as nações não são os mesmos. É que, claro, se você não enxerga como o juízo de Deus, como a mão de Deus por trás disso, você então fica fazendo comparativos, né? Eu não sei se é a mania do brasileiro de querer ser igual aos europeus, né? Ou querer ser igual aos americanos, nem o clima lá é o mesmo aqui, né? Mas tudo bem, não quero entrar nesse mérito aí que tem alguns que divergem politicamente, mas vamos pegar em termos das coisas do Senhor. Deus ele precisa mandar o mesmo juízo para todas as nações, então quer dizer que se é uma nação que chora, que clama, que se quebranta, certo? E é uma nação rebelde, uma nação que abandonou os planos de Deus, que pecou contra o Senhor, ou peca, e você nem sabe, porque se peca às escondidas, né? E até essa palavra que eu te falei, que Deus falou comigo, ela foi lá em Isaías, não sei se no capítulo 5 por aí, não, foi em Ezequiel, né? Eu nem deixei, porque são tantas coisas que às vezes eu vou fechando a Bíblia, eu já perco a palavra aqui, mas ficou impressa no meu coração, né? Ele fala justamente dessa questão, né, de que ele chama o profeta, acho que é Ezequiel, chama o profeta Ezequiel e diz, Ezequiel, eu vou te mostrar em espírito o que o meu povo está fazendo às escondidas.
e levou ele até o templo e mostrou que eles pintavam nas paredes do templo, os sacerdotes de Deus, as escondidas nas madrugadas. Até me lembrei de algumas coisas aqui, né, que eram feitas nas madrugadas, quando todo mundo estava dormindo, né, quando ninguém estava podendo acompanhar. Então, nas escondidas, nas madrugadas, eles adoravam os deuses estranhos. Deus falou assim, dentro do meu templo, sabe o que eles querem, Ezequiel? Eles querem me expulsar de dentro do meu templo, porque eles sabem que eu não vou conviver com essas abominações. Então eu quero que você entenda que o juízo ele vem, ele não precisa vir igual para todos. Ele vem conforme Deus quer. Então tem pessoas que querem entrar no juízo dos outros. Entendeu? Ah, prendeu fogo no apartamento do meu vizinho. Vai prender fogo no meu também. Calma o teu coração. Ah, mas lá o fulano perdeu um emprego, eu vou perder também. E calma aqui na minha interpretação, porque a gente vai falando muitas coisas, não estou dizendo que todo aquele que perdeu o emprego, então eu estou debaixo do juízo de Deus, porque eu perdi meu emprego, eu estou debaixo do juízo de Deus, porque eu... Calma o teu coração, porque você que não está debaixo do juízo de Deus, você que Deus não está querendo te chamar a tua atenção, te trazer, ou trazer para você situações, Ele quer que você seja aperfeiçoado. Me diga, qual é a ferramenta que Deus tem para nos aperfeiçoar? Fale para mim. Uma delas é a obediência integral à palavra. Mas você sabe que nós não somos perfeitos. Deus manda o fogo para nos provar. Existe um terceiro batismo, que é o batismo de fogo. E ele virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista dizia, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você ama o batismo nas águas, você ama o batismo no Espírito Santo, mas ninguém fala do batismo de fogo que vem para purificar e tirar as impurezas. Deus está tratando com alguns estavam dependentes financeiramente do seu trabalho, do seu patrão, mas não estavam dependentes do Senhor. Você pode até me contestar aqui também e dizer, mas é óbvio, eu preciso trabalhar. Todos precisamos, verdade. Mas ainda que trabalhando, Ele é a tua fonte. Ainda que a tua empresa, o teu patrão ou qualquer recurso seja o canal, Ele é a fonte. Então eu te pergunto, será que a fonte não pode mudar o canal agora? Será que Ele não pode dizer, vou te tirar desse emprego, mas não vou te deixar sem nada, vou te levar a outro? Acalma o teu coração. Muitos depois dessa pandemia vão ser promovidos, sabia? Por quê? Porque alguns que foram demitidos deram vaga para que outros pudessem ser promovidos. Nós vamos ter muito testemunho, muito milagre. Agora começa comigo a discernir o tempo e a época das coisas. Muita vaga de emprego se abriu. E muitos que estavam exercendo o seu trabalho mal feito, provavelmente não vão ser recontratados. Eu não quero te botar medo falando nisso, mas eu quero até te falar, seja excelente no que você faz. Porque se você é necessário à tua empresa, eles vão imediatamente te contratar. Mas se você já estava com murmuração, fazendo conchavos lá dentro, se havia insatisfação, talvez realmente não te chamem de volta. Aí você vai ter que te humilhar e clamar de Deus, esse já é o tempo para que você faça isso. Não, eu realmente não fui um bom funcionário. Já comece a te humilhar e clamar a Deus, porque eu digo, Deus está tratando. Então que tempo é esse que nós estamos vivendo? Vamos começar agora a profetizar e a discernir. São tempos em que o povo de Deus tem que se humilhar, em que pessoas dizem que a procura por Deus aumentou 40% no mundo inteiro, mas também eu sei que o abandono de Deus também aumentou. Aquele que estava viciado, ele não consegue ficar em abstinência dentro de um local. Aquele que bebe está lá, eu passo por frente de locais que tem fila para comprar bebida, mais do que farmácia. Entendeu? Porque as pessoas precisam preencher o seu tempo. E a Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se, continua se limpando. Você sabe que se você é uma pessoa limpa e quer santidade, não basta ficar parado inerte. Você tem que todo dia matar a tua carne. Todo dia você tem que rejeitar aquilo que te ataca, a tua tentação. Agora, aquele que é sujo, ele vai comprar mais, vai sustentar mais o vício dele, aquele que está na pornografia vai mergulhar mais fundo, mas aquele que quer ser limpo, ele vai ter que levantar no dia dele e dizer assim, eu não vou nem ligar a televisão hoje, eu não quero assistir nada porque eu estou numa luta e eu vou aproveitar esse tempo para vencer, porque essa é uma janela que Deus abre. Igreja, Deus não nos abandonou, Deus ele está tratando com o mundo de uma vez só que diferentemente com nações, vê se você entende. Então eu compreendo o que está acontecendo lá na Itália, compreendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas eu não quero isso para o Brasil. E nós temos que clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Então alguns estão dizendo, parece que quem
que estão cegos, não estão vendo que aconteceu isso na Itália, aqui e ali, e no Brasil vai acontecer também, mas estão dizendo que é político, esse vírus é político. Claro que esse vírus não é um vírus político, né? Mas é bem claro que os políticos, né, que nos amam e guardam as nossas vidas, desculpa a ironia, e sempre lutaram pelo nosso bem, eles estão se aproveitando disso para fazer um monte de coisas e já pensando na eleição de 2022. Eu não posso, né, deixar de falar isso. Então é claro que o vírus não é político, ele é real. É claro que tem atacado fortemente a países, mas por trás disso tudo Deus continua sendo Deus. Isso não é uma fé cega que eu estou falando, isso é uma fé histórica. Isso, historicamente, Israel sofreu grandemente no Holocausto e outros povos não sofreram, amados. O Brasil não foi perseguido no Holocausto, vê se você entende. Então não, olha, Hitler está pegando todo mundo, vai pegar a gente aqui também. Poderia, mas havia uma ira no coração de Hitler especial com os judeus. Havia propósitos malignos que conta a história, né? Também pela religião que Hitler tinha, que ele tinha um propósito maligno por trás de tudo isso. Então, não é uma questão aqui de pensar e de falar nos Illuminatis. Agora, ainda que você possa ouvir tantas coisas, ouça e discirna, por tudo deve ser discernido, mas eu sei que Deus está por trás de tudo isso. E Deus não te abandonou. E você não deixou de ser um filho de Deus. E Deus está acima e mais além de tudo isso. Agora, a tua fé é a única coisa que o diabo pode atacar você. Ele pode tirar a comida, ele pode tirar o emprego, ele pode tirar o poder de compra. E muitas pessoas ficam muito tensas com isso quando não podem passar o cartão e comprar, né? Deus pode estar tratando sim com você a questão das dívidas para tudo e você está todo endividado. Por que você está todo endividado? Por que você não está na hora de botar em ordem? Aí a gente fala do dia D, né, que é o dia sem dívidas, até o final do ano. Então propõe no teu coração que até janeiro você não vai dever nada para ninguém mais, então você vai ter que parar de comprar. Eu creio que o consumismo no mundo vai diminuir, eu creio. Talvez você diga, não, eu acho que as pessoas agora vão sair, vão comprar muito mais, mas o sujo continua se sujando ainda. Eu tenho sempre um propósito na minha vida, a cada virada de ano, a cada janeiro, eu procuro eliminar todas as dívidas que eu tenho num ano. Eu faço contas dentro de um ano, mas chega em janeiro ali, chega em dezembro, eu terminei com elas, é o dia D, então nem que naquele ano eu tenha que segurar as minhas finanças, mas eu tenho que ter planos de fim e de começo. Então chega depois de janeiro, eu já sei quanto eu vou ganhar, eu sei como é que vai ser o meu ano, eu sei como vai ser o salário mínimo, o dissídio. Aí eu começo a traçar estratégias para dentro daquele ano. A minha vida funciona nessas viradas de ano. Talvez a tua funcione de você ter mais estabilidade, funciona de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Talvez a tua seja o contrário, seja semestral, você é autônomo, seja mensal, você diz, não, eu tenho que fazer minha compra à vista dentro do mês. Amém, Deus está tratando contigo, ótimo. Você vai ser uma pessoa que tem domínio sobre as suas finanças. Senão vai acabar essa quarentena, vai estar mais endividado do que antes porque resolveu comprar rancho e comida para 3 meses, né? Porque não discerniu os tempos que as prateleiras ainda estão cheias. Então, o que eu quero te dizer hoje, para que você discirna esse tempo é uma janela de Deus, não é o fim, não é... Esse é o meu discernimento. Eu espero não ter que voltar atrás em alguns detalhes, mas é uma janela de Deus, é um princípio de dores, mas o princípio de dores, quando a mulher está grávida, né, o que vai acontecer com ela? Ela tem as contrações, mas ela vai até o hospital e o médico diz, não é a tua hora ainda, tá? Volta para casa que eu preciso de... até eu vou chutar aqui 3 dedos de dilatação, né? Com 2 a 3 dedos você tem volta, mas você está com 1 dedo de dilatação, eu não vou prender você aqui a noite inteira nesse hospital, eu não tenho nem leito para isso, volte para a tua casa. Então esse é um tempo que nós estamos vivendo, você entende? Vai para a tua casa que a dilatação do parto, do arrebatamento ainda não está na medida certa. Eu preciso que vocês, igreja, despertem, arrumem suas vidas, que o pecado venha à tona, que tu possa olhar para ti mesmo, que tu possa buscar ajuda, que tu venha, e eu vou então abrir novamente essas portas, tu vai voltar às tuas atividades normais, e eu vou remanejar pessoas, eu vou tirar a riqueza de um, vou dar para outros.
um apartamento que custava lá 200 mil vai valer 150, você vai poder comprar, que você não tinha dinheiro, por quê? Porque aquele se apertou, mas ele tinha 3 apartamentos, você não tinha nenhum. Então, agora ele vai ter que vender, porque está precisando do dinheiro vivo, e você tem o dinheiro, mas não conseguiu alcançar aquele nível. Olha o que pode vir a acontecer nessas coisas, uma redistribuição das riquezas. Então, Deus está manejando com isso, uma conscientização de famílias. Não é fácil você sentar com os teus filhos e que eles te ouçam e você os ouça. Então, muitos são orgulhosos, arrogantes, pais são assim, filhos são assim, não se pedem perdão, não se abraçam, ficam uma semana de mal uns com os outros. Então, Deus está remanejando isso, né? O valor da escola hoje que se tornou, né? Como o professor vale muito, porque fica o dia inteiro com meu filho, eu não consigo ficar. Nós estamos começando a valorizar as pequenas coisas, certo? Não me fale do arrogante, do orgulhoso, do que não se dobra. Esse não, esse está murmurando, reclamando, ofendendo, xingando, entrando na justiça. Você entende? Não meça por isso, meça pelo quebrantado. Aquele que se humilha será exaltado. Não me tome como exemplo os maus pastores, não me tome como exemplo os maus membros das igrejas, os rebeldes, os insubmissos, porque se esses não se converterem agora, veja que isso é condenação para eles. Seja misericordioso você. Não pregue um evangelho de condenação para o inferno, pregue um evangelho de misericórdia, porque é assim que Deus é contigo. Não chegue na tua família, na tua casa e diz, vocês não estão entendendo, vocês vão tudo para o inferno. Não chegue e queira jogar ideias dentro da cabeça de pessoas. Às vezes a melhor arma de uma batalha é o silêncio. O silêncio e o carinho e o amor que você tem para demonstrar de Cristo na tua vida. Seu filho não quer te ouvir, não se entende contigo no evangelho, dê um abraço, um beijo nele, se cale. Deixa que ele veja Cristo em você, porque se ele não está conseguindo ver Cristo em você, é você que está precisando ser lapidado por Deus, entenda isso, entende? E às vezes você acha que ninguém está vendo Cristo em você, mas as pessoas estão vendo Cristo em você, né? Porque você está manifestando um amor incondicional, que é o amor que você tem que fechar a tua própria boca, né? Tem vezes que a palavra, tinha uma música que dizia isso, né? Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus, né, demonstra amor por nós, né? Então, era um cântico bem antigo, era um corinho esse, né? Então, há momentos que deu de palavras, o limite da conversa ultrapassou, começa a levantar de voz, xingamento, e o clima vai ficar péssimo dentro da casa. Então, eu quero dizer para você, esse é um princípio de 2, mas como a mulher grávida que o médico manda voltar para casa, o Senhor nos mandará voltar às nossas atividades, o Senhor nos mandará, o Senhor vai limpar, eu creio, políticos corruptos, né? Seja quem você acha que é aí, só não perca o foco, né? Porque o que é corrupto, o que é imoral, o que estavam votando a favor do aborto na calada da noite, não importa se o político tal pertence a tal religião, mas pastor, ele pertence a uma seita. Pastor, ele não me importa isso, amados. Essa coisa da religiosidade que quer que Deus bote lá. Se Deus botar um pastor lá para ser presidente do Brasil, vai todo mundo ir contra ele. Você pode ter certeza, seja de esquerda ou de direita. Porque se Jesus assumisse a presidência, você sabe que eles iam crucificá-lo. Fizeram isso no tempo que ele veio salvar a humanidade. Eles não reconheceram, eles não reconhecem. O que mais me entristece é quando o crente não reconhece quando Deus está agindo. Isso é o que mais me entristece. Então eu não sou... não visto a camiseta de nenhum político, eu olho a quem Deus está por trás. E não a vida dessa pessoa. Porque Deus, ele não precisa da vida santificada de um presidente. Ele precisa agir. E ele pode agir com qualquer pessoa. Nabucodonosor glorificou o Deus dos céus e baixou um decreto. Nenhum outro Deus vai ser adorado, só o Deus de Daniel. Você está entendendo? Se o presidente disser, o Deus desses evangélicos aí, eu não sou evangélico, eu sou qualquer outra coisa, mas não sou evangélico. O Deus desse evangélico vai ser adorado. Eu quero as igrejas abertas, eu estou vendo a mão de Deus, porque quem é que abre a igreja? Entendeu? Tem governos que não querem abrir igreja, querem fechar as igrejas. Então tem que discernir. Não importa se é da esquerda, da direita, do centrão, mas tem que ver o que Deus está agindo. Então tem pessoas que ainda buscam em homens, buscam no pastor perfeito, no marido perfeito, na esposa perfeita. E você vai achar logo logo. E se você quer levantar minha vida, já vai achar problema também, porque eu não estou aqui para me vender. Você entende? Porque é o limite entre o homem e Deus. E o homem pecador e o Deus que te redime. Então você está vendo Cristo em mim. Agora, claro, minha vida tem que estar conformada com isso, certo? Só que nós estamos num mundo imperfeito.
Então eu tenho um currículo de trevas, mas ele disse na minha vida, haja luz e um dia houve luz. E se amanhã manifestar trevas, eu vou clamar esse Deus, vou dizer, Deus, olha para a minha vida, eu me arrependo, Senhor. E ele vai dizer, então haja luz, e haverá luz na minha vida novamente. Então para de levantar dossiê da vida de pessoas, de passado de pessoas. Claro que a gente tem responsabilidades a cumprir, com certeza, você não vai, maldito homem confia no homem. Porém, nós mesmos sabemos que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, e aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, você que não tem pecado, vai atirando pedra aí nas pessoas, nos homens que Deus levanta, ou os que Deus não levanta, entendeu? Se você tem essa liberdade, eu não tenho. Então, esse é um tempo em que Deus vai mandar, aqui a Teresa está dizendo, ele pode usar até uma mula, né, que dirá, mas nós temos que levantar o passado dessa mula, né? De repente essa mula é uma mula, né, que já falou coisas antes. Não, nada disso, né, amados? Claro que a gente não... Ninguém mandou você entregar sua vida para nenhum homem. A pessoa diz, mas eu confiei, eu entreguei minha vida, mas quem te mandou fazer isso? Sabe? Você ama o teu pastor, você ama a tua igreja, mas se você ama uma pessoa, você sabe que ela é falha. E você tem que amar, a tua vida está entregue nas mãos de Cristo, certo? Você não pode deixar ninguém dominar sobre você também. Mas eu servia a igreja, eu dava o meu dízimo, eu fazia tanta coisa e eu fui traído. Meu Deus, Jesus foi traído pelo discípulo dele, por Judas, que era o tesoureiro. Entenda isso. E ele escolheu o cara ainda. Escolheu alguém para ser traído. Você tem o privilégio de ser traído e ser semelhante a Cristo. Ser traído é um privilégio, não é que você vai ficar buscando coisa, né? Mas a gente é traído, a gente é decepcionado. Agora a gente é por quê? Porque a gente botou uma expectativa. Jesus não tinha expectativa em Judas e não se ofendeu com ele. Ele falou, amigo, aqui vens, né? Ele falou, eu sei que você vai fazer isso comigo. Eu não tenho expectativa em ti, minha expectativa é em Cristo Jesus. Então, cuide das suas coisas, guarde. Tem alguns que vão precisar fazer alguns cursos online para pegar um diploma, né? Ei, você, escuta, que está estudando, não pare projetos na tua vida por causa dessa quarentena. Continue estudando e se você não está estudando, te matricule. Vai lá, vai fazer um curso à distância, vai fazer um curso online. E quando você voltar para o mercado de trabalho, você chega na mesa do chefe lá, ou do emprego que você vai buscar, porque vão começar a vagar empregos que te interessam. Fazer, eu estou bem na minha empresa, mas abriu uma vaga lá, porque demitiram e agora está vazia, que eu queria há muito tempo, só que você não tinha currículo para isso. Ei, acorde, você vai chegar com o teu currículo agora dizendo assim, estou cursando, e só o teu estar cursando já te habilita em muitas vagas, você sabe disso, né? Para que você seja, então se você continuar estudando, então você pode preencher essa vaga, você está matriculado, acorda, mas eu não tenho dinheiro para isso, negocia, pede descontos, eu vou começar a fazer o curso agora, posso dar um cheque, posso pagar daqui a 2 meses, começar a pagar a primeira mensalidade, sei lá. Seja criativo, não fique preso e sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda. E talvez nem aconteça o juízo no Brasil, não aconteça como está acontecendo em outros países. O peso da mão de Deus pode não ser a mesma no Brasil. Não quero dizer que nós já não estamos vendo na velocidade que aconteceu em outros países. Não vou dizer porque tem alguns que ficam bravos com isso, né? Porque estão se fechando totalmente a sua vida, estão sofrendo e aí não aconteceu nada na dimensão que ia acontecer. E outros vão dizer, viu? É porque nós avisamos vocês, fiquem trancados em casa. E outros vão dizer, viu? A gente avisou que não era para ficar trancado, era para sair e trabalhar. Todo mundo vai querer levar o mérito disso no final, mas eu digo para você, Deus é Deus. No final eu vou dizer, glória a Deus que poupou o Brasil, glória a Deus que manteve meu emprego, glória a Deus que me botou para fora. Eu agora estava até brincando com alguns irmãos, minha televisão estragou, eu derramei um líquido aqui, uma água na tela sem querer, entrou, eu estou sem TV em casa, e aí, sabe como é que é, né? Ainda fui mexer para tentar arrumar, ainda trincou até a tela da TV aqui e eu dou risada, porque aprove a Deus que a TV estava demais aqui em casa, ele resolveu que não é para eu ficar preso na TV. Então eu estou dizendo assim, Deus, se tu achar melhor eu sem TV, glória a Deus. Depois eu vou mandar ver se eu arrumo ela, se tem conserto, acho que nem tem mais, glória a Deus por isso, mas a minha vida ela é regida por Deus, então ainda que tu faz as coisas, tu diz que foi Deus quem fez, né? Mas se ele não fez, ele permitiu. Certo? Porque Deus é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele não sabia que eu ia fazer
o desastre aqui, né? Essa TV que tanto serviu ao Senhor Jesus durante os anos da minha vida, tanto louvor ela tocou, hoje vou ter que, né, me desfazer da TV, mas certamente ou ele tem uma TV melhor para mim, né? Vai me abençoar com uma TV melhor, ou se não for melhor, é uma TV que ele acha que eu mereço, que às vezes você acha que você merece o melhor, não está merecendo não, você está merecendo o tamanho do que Deus tem para ti. Se ele te rebaixar de cargo na tua empresa, não fica bravo. Se ele diminuir o teu salário, não murmura. Porque daqui a pouco você acha que está merecendo mais, ele acha que você está merecendo menos. Você só tem que dar glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo. Estamos obedientes às autoridades, estamos fazendo o que nos permitem fazer. Se pode reunir na igreja, nós vamos reunir. Se não pode, a gente não reúne. Mas não seja murmurador. Creia em Deus. Deus abriu um tempo e é nesse tempo que Ele vai falar contigo, vai usar você. Pega a Bíblia, tira a poeira aí, vai ler a Bíblia, vai marcar, né? Assim é a Bíblia de crente, ó. Eu vou te mostrar aqui como é que é a Bíblia de crente. A Bíblia de crente ela é toda riscadinha aqui, ó, né? Toda coloridinha aqui, ó. Tá tudo riscadinho aqui, ó. Não sei se dá para enxergar daí, acho que não dá, né? Porque tá na caneta azul. Mas a Bíblia de crente, o cara acha um versículo top aqui, é essa que eu vou marcar, tá ali, ó, colorida. Esse é versículo, é Deus falando comigo. Tá bem, amados? Senão a gente vai aqui vira a noite inteira. O final é esse. Tribo de Issacar lia tempos e temporadas. Que tempo é esse? Uma janela de Deus para conversão, para arrependimento, para arrumar aquilo que não se tinha tempo de arrumar, para se voltar para a família, para refazer o orçamento doméstico, apertar o cinto. Outros estão com dinheiro guardado demais, Deus vai fazer botar para fora para girar renda. Seja misericordioso, não seja murmurador, né? Se você está recebendo, glória a Deus, continue pagando as tuas contas como se tudo estivesse funcionando, porque os outros que não estão recebendo vão precisar do teu amor e da tua misericórdia. Lembre-se dos pobres, das viúvas, né? Seja bom para com todos e Deus está vendo a tua vida, tá bem? Eu estou aqui com os amados irmãos aqui no meu chat, né? A Juliana está aqui dizendo, né? Dá até medo de pensar no que a gente merece. Não é fácil aqui, ó. A Taline aqui, né? Deus é bom, né? A Jandira bota aqui, glória a Deus também. Foi uma benção ter estado com vocês nesse momento, né? Nesse tempo, né? Maravilhoso de Deus. Eu até, né, passo um pouquinho assim, porque a gente vai compartilhando e vai viajando. Estamos tomando como pretexto o livro de Gênesis, mas já estamos falando de Apocalipse junto e do presente também. Todos nós precisamos acordar todo dia e nos abastecer da fé do Senhor que se renova, né? E pode aumentar a cada momento. Depois que passarmos por essa, nós vamos compartilhar muitos testemunhos, eu creio, e muitos já estão recebendo. Deus já está articulando muita coisa aí entre pessoas. Amém? Deus abençoe então a tua vida. Deus no comando. Deus está... Ore pela nossa nação do Brasil. Não se conforme. Os números eles estão aí, mas eles vão chegando a cada dia, vão sendo atualizados. Ore pela nossa nação. Clame a Deus. O que é corrupto tem que sair. Foi isso que nós oramos desde o começo. Não importa quem está lá hoje no governo, está fazendo o certo ou errado. Eu digo para você uma coisa até. Deus, se eu bem conheço Deus, Ele usa o errado para que não leve a glória, amados. Ele usa o que está torto, que faz tudo, Ele só fez, está fazendo só bobagem. Tá bem, mas é para que você diga, não foi Ele, foi Deus. Deus os mamula. Então, amém. Tá bem, amados? Te abençoo. Depois você vai lá, pode ir na minha página lá, P. Leandro Monks, que os vídeos estão já lá. Só tem vídeos daquilo que eu tenho pregado aí no Face mesmo, ou aqui na página da Fogo você retoma os estudos, você que está começando agora. Semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui novamente para complementar e para mais um dia da criação de Deus. Te abençoo em nome de Jesus. Amém